gente. Vamos lá, exclusivo. Versão de coronel, a CPI só prova que o GSI operou ataques, diz fonte da Polícia Federal. Servidor da PF lotado, então, no Planalto, que é peça-chave das investigações do terrorismo bolsonarista, falou outra vez a fórum e retomou as acusações após o depoimento de oficial da PM. O oficial da PM que eles estão falando é esse cara aqui, tá, gente? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele falou dos extraterrestres... dos extraterrestres que justamente inspiraram o Bolsonaro. Eu vou passar esse vídeo que é realmente curtinho, só para vocês verem aqui comigo, mas olha, eu vou mostrar aqui para vocês muito rapidamente, pequenininho, só para vocês verem aqui comigo. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para a gente ficar por dentro de todos os assuntos. Eita, o Holliday nos Trending Topics do Twitter. Fernando Holliday está sendo investigado pela PF a mando de Alexandre de Moraes por suposto envolvimento nos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. Ele incentivou também o fechamento de estradas nas ruas, viu, gente? Mas, ó, o vídeo do coronel da PM é esse aqui. Ele fala esse absurdo. Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim relatos que eu falei assim, cara, não é possível que essa pessoa está me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim relatos que eu falei assim, cara, não é possível. Esse aqui é o comandante da PM que estava responsável no dia dos atos antidemocráticos, tá, gente? Os golpistas falando que eles estão com os extraterrestres. O Brasil entrou num surto coletivo, gente, com o Bolsonaro no poder. É terrível admitir isso, mas é a mais pura verdade. Vamos voltar então para a leitura aqui da revista Fórum, reportagem aqui do nosso querido Henrique Rodrigues. O depoimento do ex-comandante de operações da Polícia Federal do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Câmara Legislativa do DF, nesta quinta-feira, que apura os atos terroristas levados a cabo por bolsonaristas entre o fim de 2022 e o começo de 2023 em Brasília, trouxe uma informação que comprovaria o envolvimento e o protagonismo do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do governo de Jair Bolsonaro, então comandado pelo general Augusto Heleno, nas ações criminosas e tresloucadas ocorridas na capital da República. É o que diz o servidor da Polícia Federal àquela altura, lotado no Palácio do Planalto, e que revelou com exclusividade à revista Fórum, numa série de reportagens, toda a trama do órgão de inteligência nas tentativas de golpe de Estado, desencadeadas desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito nacional de outubro do ano passado, com a identidade protegida e recentemente descoberto como fonte por parte da imprensa, pelo fato de ter se tornado peça-chave nas investigações de diversos âmbitos, a fonte palaciana falou novamente à revista Fórum, com exclusividade, e explicou por que, nas palavras do coronel Naime, praticamente põe fim em qualquer dúvida sobre a autoria operacional do GSI na rocambolesca empreitada golpista. O militar distrital afirmou aos deputados na tarde de ontem, dia 16 de março, que os autores dos ataques no dia 12 de dezembro de 2022, os primeiros dos terroristas bolsonaristas, no qual a sede da Polícia Federal quase foi invadida, sob o pretexto de que uma liderança indígena havia sido detida injustamente, eram profissionais, gente que conhecia técnicas de guerrilha e de anti-guerrilha, e que ficou impressionado com a destreza dos combatentes contra a polícia. O que me parece claro é que, no fundo, ele, o coronel Naime, não quer dar nome ao que aconteceu, porque se ele relata que havia profissionais ali, quais são os únicos profissionais desse tipo de coisa? Gente que sabe fazer aquilo. É gente que analisa isso, que estuda e que sabe fazer por razões de defesa, que são agentes militares da inteligência e da contra-inteligência. E esse pessoal do GSI ativou o modo destruição, digamos assim. Tudo isso para que ocorresse pânico generalizado, para que as informações fossem desencontradas, para que o governo federal colocasse no ar só a narrativa deles. Só que isso tudo foi desfeito mesmo. E um sinal claro disso foi em seguida, veio aquela nota do antigo chefe do GSI, o general Augusto Heleno, e o ataque direto que ele fez à revista Fórum e a você.
o jornalista Henrique Rodrigues, que trouxeram essa informação quando ninguém sequer citava o GSI nessa história, disse o servidor da PF. A fonte, então lotada no Palácio do Planalto, também falou sobre as declarações de Naime em relação à PM do DF não ter feito prisões naquela noite, o que gerou fortíssimas críticas da corporação e ao governo do Distrito Federal, enquanto o mundo assistia atônito a capital brasileira em chamas, com criminosos tentando arremessar ônibus de viaduto e invadir hotéis com autoridades eleitas. As tropas comandadas por ele não levaram sequer um bolsonarista para a delegacia. O coronel Naime, que era chefe de operações da PM do DF naquele período, ele tenta atribuir no depoimento à CPI, e isso até de uma maneira a apresentar a versão dele, de apresentar a defesa dele. Ele tenta vincular o sumiço dos terroristas a um suposto fato de que a PM, a tropa de choque, teriam agido, para logo à frente dizer que a PM não prendeu ninguém porque não poderia efetuar essas prisões naquelas circunstâncias, o que não tem lógica e não faz sentido algum, porque na própria invasão do Planalto, já em janeiro, quem fez a prisão dos terroristas foi a tropa de choque da PM, e isso está muito claro. Não há qualquer incompatibilidade e impedimento para que esses policiais detivessem os terroristas. Há várias formas de se exercer o CDC, que é o controle de distúrbios civis, e aquele pessoal do choque que estava ali estava preparado para fazer esse tipo de prisão. Sem contar que a tropa de choque não atua sozinha, ela pode ser o primeiro contato, mas tinham os policiais dos batalhões convencionais, do patrulhamento ordinário, e ninguém fez absolutamente nada na noite do dia 12. Eles simplesmente não efetuaram as prisões em flagrante. Essa parte do depoimento não bate com nada em termos de realidade, e se esses caras sumiram depois dos atos terroristas, foi porque eles da PM não fizeram nada. E também, claro, como já disse, porque tinha gente ali do GSI. E não é infiltrada, é gente operando, e havia bastante tempo que eles operavam àquela altura no acampamento lá na frente do QG do Exército. Esses caras do GSI desceram lá do acampamento direto para a porta da PF com aquela justificativa ridícula da prisão da tal liderança indígena, acrescentou o funcionário público da área de segurança. Para o servidor da PF ouvido pela Fórum, esses atores importantes vinculados ao grave episódio histórico da tentativa de golpe de Estado devem trazer informações importantes agora, falando aos deputados distritais da CPI, sobretudo por conta do regresso do governador Ibanez Rocha, do MDB, que foi reconduzido ao cargo após o afastamento de 66 dias determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, com essa CPI aqui do DF, na Câmara Legislativa, está se dando voz aos principais atores, né? Como os comandantes da Polícia Militar e até mesmo Anderson Torres, a Marília Alencar, que era subsecretária de Inteligência do DF, que é notoriamente bolsonarista e que lá, quando foi perguntada, disse que não. Enfim, esses atores sabem muito bem quando a coisa aperta, eles começam a soltar, até porque ninguém vai querer ficar com o rabo preso numa situação dessa gravidade aí, ainda mais agora que o Ibanez voltou para o governo. Inclusive, eu não sei porque a tal grande mídia praticamente não está cobrindo a CPI e vem saindo muita coisa lá, concluiu a fonte. Então, reportagem importante dar os devidos créditos. A revista Fórum se saiu na frente de uma informação que depois foi normalizada ali pelo jornal o Globo, foi normalizada aí pelos outros jornais, e que a gente tem que acompanhar aí com muito cuidado e com muita acurácia, realmente,